Então, dando continuidade, protagonismo das instituições militares no Império, né? Isso aconteceu no período de 1808, por volta disso, tá? E aí temos a figura aí da guarda pessoal, né? Da princesa Leopoldina, né? Que seguiu o movimento ginástico europeu, tá? Então, o que é que eles priorizavam no soldado? Que ele fosse forte, né? Que ele fosse moldado, que ele fosse um homem com porte físico adequado para a área militar, tá? Mas não tinha nenhum cunho pedagógico nesse momento. Era apenas no quesito físico mesmo da coisa, no sentido de ele preparar os soldados para cunhos militares, tá? Então, nesse período, a educação física ela era só conhecida e só somente como treinamento militar ou ginástica. Ao longo dos anos, a educação física ela foi tendo diversos nomes, tá? Com diversos conceitos, que hoje é chamada de educação física, ou seja, a educação física, né? O próprio nome já diz. Ele tem todo um contexto pedagógico antes de envolver a parte física da coisa, tá? A união entre a mente, corpo e espírito. Naquele momento, a finalidade era só e somente militar. As principais escolas da época eram a Academia Real da Marinha e a Escola Medicinal, tá? Em paralelo, acontecia o desenvolvimento da capoeira, tá? Então, vamos imaginar 1808, ainda acontecia o trabalho escravo, tá? Então, vinham muitos negros para o Brasil com a finalidade de ser escravizados e trabalhar forçadamente, mas consigo eles trouxeram também a capoeira que eles foram moldando dentro do Brasil até chegar ao que a gente conhece como capoeira atual, tá? A gente vai falar disso um pouco mais à frente. No que diz respeito a algumas alterações na educação, uma pessoa muito importante no processo imperial foi a reforma Couto Ferraz, né? Essa reforma ficou conhecida sobre o próprio nome dele, né? Que aconteceu em 1848. Como aqui a imagem já ilustra, deixa eu botar aqui ó, a setinha. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, nascido em 1818 no Rio de Janeiro. Com sua formação era em direito. Então o que ele criou trazia, né? Como já traz esse trecho. A instrução primária era o privilégio usufruído somente para os mais favorecidos, ou seja, as famílias abastadas eram as únicas que podiam encaminhar seus filhos aos estudos, ou seja, preceptores, tá? Em relação ao ensino elementar, mantinha-se a escola de primeiras letras, estabelecida pelo decreto de 1827, na capital do Império como nas províncias. Então, o que é que acontece? Até então, só quem tinha direito à educação, tá, era a burguesia, a alta sociedade portuguesa. Isso não era passado aos demais. Mas com a reforma do Couto Ferraz, as populações mais carentes começou a ter acesso à educação, né? Ou seja, a escola ela passou também a ser gratuita, tá? Estipulou também diretrizes para escolas públicas e privadas, né? Definiu uma grade curricular, tá? Que até então cada escola seguia sua doutrina e a partir de então ele criou essa definição na grade curricular com disciplinas específicas, né? Bem como também tentou padronizar as metodologias aplicadas dentro de sala de aula, né? Ou seja, então como o professor tinha que se portar, como ele deveria passar o conhecimento para os alunos, tá? Ele também concordava que era de suma importância que o Estado tivesse o controle da educação na época, tá? Então, tudo que era passado para as crianças, né, e para quem fazia parte da escola tinha que ser consentido pelo governo na época, tá? A partir de então, a educação física ela passou a ser obrigatória, tá? Entretanto, naquela época, só quem praticava eram os meninos. Tá? Ele tinha uma característica higienística, como falamos anteriormente. Ou seja, de aprimorar o conjunto físico dos meninos. Tá? A maioria dos meninos, na época,
após essa obrigatoriedade da educação física, alguns ainda resistiam à prática da educação física, tá? E os que praticavam, em sua maioria, que se tornou-se até obrigatório, eles praticavam lembrando daquele cunho militar que as crianças eram estimuladas a isso na época. Tá? Já a figura feminina das meninas tinha mais um sentido de procriação, de ser esposa, mais nesse sentido. Então, na época, não existia a prática delas na educação física. Bom, outro que deu continuidade ao trabalho anterior foi a reforma de Rui Barbosa, né, que foi feita em 1879. Ele que nasceu em 1849, tá? Ele foi um polimata brasileiro, tendo se destacado principalmente como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filósofo, jornalista, dentre outros. Tá? Então ele criou mais uma reforma, e na reforma dele ele buscou ampliação da educação, tá? Sendo que Couto Ferraz ele deu abertura aí para a educação no ensino primário e secundário. Já o Rui Barbosa ele deu abertura para o ensino superior no Brasil, tá? Também descreveu que o ensino primário e secundário estava sendo distribuído por município das cortes e províncias, tá? Como falei anteriormente, criou o ensino superior no Brasil, entretanto, ele era somente para o Império. Naquele período, houve a lei do ventre livre. O que acontece? Crianças negras que nasceram a partir de 1871, elas já eram consideradas livres. Então, essas crianças que nasceram a partir dessa data, elas poderiam já ingressar na educação, tá? Também concordava com a intervenção do Estado na educação, e a partir de então, nesse período de 1879, ele botou a educação física também como obrigatória, tá? Só que agora, antes que era obrigado somente os meninos, agora também se ampliou às meninas, tá? Então foi um período de bastante repercussão, tá? Lembrando daquele aspecto que naquele momento, recentemente, a escravidão e o preconceito estavam em alta, entendeu? E nesse período criou-se essa lei do ventre livre, e a gente sabe que no ano de 1888 foi abolida a escravidão no Brasil. Então estava tudo muito recente, estava tudo muito controverso, por mais que o Estado liberasse, ainda a questão do preconceito estava muito alta, tá? Então ele foi enfrentando muita coisa para que esse novo arcabouço da educação que ele desenvolveu seja distribuído nas escolas, tá? Dando, né, continuidade com a influência quilombola, e inicialmente na aula eu falei sobre a própria capoeira, que ela estava sendo desenvolvida na época. Ela tem todo esse contexto histórico, né, o qual ela começou aí no século XVI, na época que o Brasil era colônia em Portugal. A mão de obra, como falei anteriormente, era escrava no Brasil, tá? Então, principalmente, eles pertenciam aos senhores de engenhos, né, fazendas produtores de açúcar no Nordeste brasileiro. Muitos desses escravos vinham da região da Angola, também colônia portuguesa, tá? E os angolanos na África faziam muitas danças ao som de músicas, tá? Então, a partir de 1930, só a partir de 1930, um importante capoeirista brasileiro, o mestre Bimba, apresentou a luta para o então presidente na época, Getúlio Vargas, né? A época de ditadura no Brasil. Então, o presidente gostou tanto dessa arte que transformou, né, um esporte nacional brasileiro, né? Então ele foi adquirindo várias menções honrosas ao longo do tempo no Brasil, no quesito capoeira, tá? A capoeira naquela época era proibido, era vista como um ato de violência para os negros. Então, já como a corte ela queria manter os seus escravos na linha, digamos assim, não queria que houvesse rebeliões, o que é que eles faziam? Se vissem eles fazendo esse ato de lutas da capoeira, eles repreendiam imediatamente, né?
Mas o que é que acontece? Naquele período, os escravos gostavam tanto de praticar essa arte marcial que eles começaram a criar técnicas para enganar, né, a corte do que eles estavam de fato fazendo, né? Então essa coisa da dança dentro da capoeira, né, ela não é aleatória, ela teve todo um sentido por trás disso, né? Então eles dançavam para mostrar para a corte que aquilo ali não era uma luta, não era uma arte marcial, em si uma dança, né? Para com que eles pudessem treinar, né, com sua liberdade nesse período, tá? Então essa coisa da dança, ela tem toda uma questão cultural envolvida, né? Mas inicialmente a capoeira não tinha dança, mas ao longo desse tempo, desse processo de escravidão e eles querendo fazer o uso da capoeira, praticar, eles aderiram à dança e à música, a a música a esse tipo de luta, né? Então tal que você não vê, dificilmente você vê outra luta que envolve dança e música. Então era justamente nesse intuito. Posteriormente esse período, tá? Dando uma explanação geral no contexto histórico, temos aí a República Velha e o Estado Novo, tá? Então no ano de 1889 houve a proclamação da República, tá? Logo após a libertação dos escravos, tá? Que aconteceu em 1888. Consequentemente, em 1891, né, Constituição aprovada por presidentes militares, República da Espada e também pelo controle das oligarquias ligadas à produção de café e leite no Brasil, que na época era muito forte essa produção de café no Brasil, então tal que posteriormente teve uma crise em 1929, né? Posteriormente, os anos seguintes são marcados pela expansão industrial do país, pela reforma de grandes centros urbanos, né? Pelas políticas higienísticas, né? Em 1937, Getúlio Vargas, através de um golpe de Estado, toma o poder, fazendo então um regime ditatorial, estabelecendo o novo Estado. O então regime tinha um viés populista e tinha um apoio popular frente ao medo da população do comunismo. Então ele ganhou a população naquele momento, informando a eles que ia excluir o comunismo, que naquela época, no contexto histórico de Segunda Guerra Mundial, onde estava guerrilhando ali por um lado o capitalismo e por outro lado o comunismo, ele veio à tona, né, defendendo o capitalismo e excluindo o comunismo, tá? Ele também foi bem conhecido na época conhecido como um grande pai, porque ele foi o primeiro presidente no Brasil, no caso ditador na época, a defender as leis trabalhistas, tá? Então, 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, há um movimento de contestação do regime autoritário e ele perde a força, tá? Ocorre um movimento de redemocratização do país com a efetivação das eleições diretas. Mas tudo isso levou um tempo ainda para que a ditadura do Brasil começasse a cair, tá? Em 1945, a Segunda Guerra acabou, mas tudo isso ainda teve um processo para acontecer, tá? Então, no Estado Novo, e o intervencionismo estatal da educação física. Então, o que acontece? Neste período, né, nesse processo, duas ideias conduziram à construção de uma nova cultura corporal no Brasil: a preocupação com a educação física e a associação entre o esporte e o civismo, né? Então, em 1930, o Estado Novo da Educação Física passou a ter um caráter mais individualizado, além da militarista e higienista nas escolas, né? Foi nesse período da Era Vargas, que perdurou aí de 1930 a 1945, que naquele período a educação física se tornou obrigatória naquele momento. E como eu falei anteriormente, né, ele defendia as leis trabalhistas, via como pai de todos. Então o que acontece? Esse foi o primeiro engatear na educação física nesse período do Estado Novo, de que extrapolava a educação física além de um conjunto somente físico, né? Eles começaram a ver isso como um processo mais individual, tá?
começaram a ver a parte educacional, a parte pedagógica da educação física, que antes, como eu falei anteriormente, no período imperial, nem existia o termo educação física, né? Era treinamento físico, treinamento militar ou ginástica. Então, a partir desse momento agora, né, nesse período da era Vargas, ela começou a ter um novo sentido, né? Então, nesse período, teve a queda do período da ditadura por Vargas, tá? Redemocratização e as diretas já, como a gente botou naquele gráfico anterior, tá? Onde começou realmente o processo, né, de democracia. Então, até então, a educação física, como eu falei anteriormente, ela tinha padrões militaristas, né? Sem a preocupação com a expressão corporal. E com o passar do tempo, além disso, da característica militar, houve um novo termo abordado, performance, né? Que seria ter como fundamento primeiro a técnica esportiva, o gesto técnico, a repetição, enfim, a redução das possibilidades corporais e algumas poucas técnicas estereotipadas. Então, o que acontece? Nesse período, foi desenvolvido o esporte, tá? A maioria dos esportes. Foi a volta também das Olimpíadas, tá? Das Copas Mundiais de futebol. Então, a educação física ela começou a surgir, começou a dissociar-se do que aquilo era somente militar, tá? Então, ela começou a pegar um contexto também esportivo, tá? E naquele período, dentro da política, o futebol ele não tinha só um cunho de performance, ele tinha um cunho político também, né? Tudo isso na tentativa de desviar as atenções, né, do governo que estivesse praticando coisas ilícitas no momento, né? Como diz o trecho, o desporto de alto nível divulgado pela mídia tinha um objetivo claro, né, de atuar como analgésico do movimento social, né? A preocupação com a possibilidade do aumento das horas de folga do trabalho, né, que o mesmo um sindicalista amordaçado poderia conseguir. Incentivava o governo a procurar no desporto a fórmula mágica de entretenimento da população. Então, toda vez que o governo queria praticar algo ilícito para a população, algo danoso, eles inventavam a Copa, colocavam na mídia expor de forma acentuada o esporte, no caso o futebol, justamente para desviar as atenções, tá? E eles conseguiam, como aborda o segundo trecho. A Copa do Mundo de 1970 serviu para desviar a atenção da crise econômica, dos problemas sociais, políticos e principalmente das atitudes autoritárias relacionadas a torturas, perseguições e mortes, tá? Então, até que houvesse as diretas já, aconteceu muita coisa, aconteceu muito desdobramento, tá? Inclusive na educação física ela teve essa participação, né, no sentido político, de desviar as atenções para os políticos que estivessem fazendo essas atrocidades naquela época, tá? Posteriormente, a educação física ela passou a ter, né, com a questão da performance, como eu falei anteriormente, né? Ela começou a ser inserida na escola, tá? Com vários objetivos. Inicialmente, como descreve que a pirâmide esportiva na educação física, ela tinha uma base composta pela educação física com um papel inicial, né, da iniciativa esportiva à população escolar, tá? Então esse era o primeiro recrutamento que existia, tá? Onde as crianças tinham o contato com os jogos, com as brincadeiras, posteriormente ia assim evoluindo até chegar à parte do esporte, onde os profissionais na época eles iam selecionando os mais habilidosos, né, detentores de diversas possibilidades sociais em razão dessas aptidões, tá? Então, ele começava o recrutamento para os esportes, o principal aí era o futebol, na época, a partir da base. Quando era criança, iam treinando elas, né, num processo gradual. Isso é mais consolidado no exterior, mas no Brasil também existe isso, tá? Com a finalidade de, já ali no ensino médio, ele selecionar os melhores para colocar em competições. Então era responsabilidade do professor de educação física a formação da turma de treinamento,
Ou seja, havia uma seleção em que os melhores de cada modalidade representariam a escola nas competições, visando inclusive formação de uma elite esportiva no país para realizar propaganda do regime, tá? Então, inicialmente, a educação física, naquela época, ela era bastante exclusiva, né? Então, ela não tinha essa característica inclusiva que hoje tem. Naquela época era selecionar mesmo, dos melhores. Quem não se adaptava, muitas vezes sofria um bullying sem existir essa nomenclatura na época, mas já sofriam com isso, para posteriormente ser selecionados, né? E chegarem ao topo de suas carreiras esportivas. Bom, algo que amoleceu mais um pouco era essa característica esportiva, né, de performance, foi o surgimento da psicomotricidade, tá? Que ela elencava vários fatores, um fator mental, um fator cognitivo, tá? E o fator físico, tá? Então existia a Sociedade Brasileira da Psicomotricidade, que entende que é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo, em movimento em relação ao mundo interno e externo, tá? Então, foi a partir daí que começou a ser entendido de fato a expressão corporal, tá? Uma linguagem corporal, a importância dela, a importância da mente sã para ter um corpo são, tá? No Brasil nessa época, que aconteceu por volta de 1980, tá? Foi criada até a Sociedade, né, Internacional de Terapia Psicomotora, seguindo aí 40 profissionais naquela época, né, no Rio de Janeiro. Então, como eu falei anteriormente, a psicomotricidade ela vai unir três principais aspectos: motor, né, que daria o movimento, o lado cognitivo, e a afetividade e emoção, tá? É a partir daí que a educação física ela começou a ter mais essa cara que a gente enxerga hoje em dia, né? Ela começou a ser mais inclusiva. Antes, que naquele período da performance ela era muito excludente, tá? Foi começar a olhar individualidade de cada pessoa, começar a entender o limite de cada um para passar um treinamento correto, para passar um desenvolvimento correto para cada um. Então, o que é que diz? Que a psicomotricidade ela é um campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas sistemáticas, né, sistêmicas, entre o psiquismo e a motricidade, tá? Onde ela seria a alma, movimento e sensações. Falar de psicomotricidade é falar de referência de alma, psique, e a motricidade. Então ela não é só o corpo, ela é a alma, a afetividade, ela é a emoção, tá? Psiquismo, todo mundo acredita se fizer de uma representação adequada da alma. Se não é o lugar, é o exercício das sensações, das percepções, das imagens, dos pensamentos, afetos, das decisões, etc. O animado, o vivo, é a partir de Aristóteles, o corpo organizado, capaz de movimentos autônomos. Motricidade é um conceito científico, né? De uma maneira estática, a função motriz é resultante, ao nível da final como os nervos cranianos e racadianos. Então ela tem mais esse caráter mesmo de sistema nervoso, né? O aspecto muscular, o aspecto mais mecânico, mais físico. Então a psicomotricidade ela une todo esse conjunto, tá? Beleza, pessoal. Então a partir desse conhecimento abordado, a gente vai aqui mergulhar em algumas questões que eu trouxe diretamente do Enem, tá? Então eu peço que vocês leiam a questão, tá? Tentem responder, que posteriormente dê uma pausa no vídeo, né? Posteriormente eu venho aqui e tento esclarecer aqui com vocês, beleza? Beleza, pessoal. Então bora lá. Vamos ler aqui o texto. O título: Educação para a Saúde mediante Programa de Educação Física Escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante a interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências ambientais apresentadas
pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Então, dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático, pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo, né, e construí-lo de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que a saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas como base em referências de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico, tá? Por Guedes aí em 1999. Então, bora lá. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a. Então, bora pensar aí. Letra A. Adesão a programas de lazer. Será que é isso que a questão fala? Ele fala justamente de uma série de fatores, né? Tanto de atividade física, fatores externos, climáticos, fatores intrínsecos, né? Que vai de cada pessoa na sua individualidade, tá? Não só higienista, como ele diz, tá? Então, ele lembra um pouco daquela questão psicomotora, tá? Cria aquela união para saber o que é que vai realmente fazer a pessoa ter uma educação para a saúde. A opção por dietas balanceadas. Então aqui a gente descarta porque é algo muito restrito. Ela não se baseia só em dieta, né? Não se baseia também só em programas de lazer. Vamos ver aqui. Evasão de ambientes estressores, tá? Como eu falei, ele abrange muita coisa. Ele não é só uma exclusão de algo, tá? Realização de atividades regulares. Também é verdade, nenhuma deixa de ser mentira, mas ele selecionou apenas um aspecto. E a letra C aqui, constituição de hábitos saudáveis. Ou seja, ele vai abranger todos esses fatores que vão fazer com que haja uma educação para a saúde. Então a resposta correta aqui, letra C. Beleza? Bora lá. Aí aquele mesmo processo, vocês param, dá pausa, lê e assim por seguinte, consequentemente. Tá? Nas últimas décadas, a capoeira está cada vez mais presente no ambiente escolar, seja por intermédio de estudantes que praticaram nos intervalos das aulas, seja como parte de propostas curriculares de diversas instituições de ensino. Tá? Então, cada vez mais reconhecida, a capoeira foi considerada a 14ª expressão artística no país, registrada como patrimônio imaterial pelo IPAM. Sua prática representa nas escolas o que? Bora lá. Letra A. Uma atividade que proporciona diálogo e inclusão entre os praticantes. Também. Né? Letra B. Alternativa que contraria a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Meio didático desvinculado da cultura popular. Também não, né? Ela está ligada à cultura popular, como eu falei anteriormente. Movimento teórico intelectual sem práticas coletivas. Ela tem prática coletiva, né? A gente viu anteriormente que faz tem aquela roda, tem aquela música, tem aquela dança. Prática sem vínculo identitário e cultural. Não, poxa, ele foi considerado a 14ª expressão artística do país. Então já vem que a letra E também, ó, não é não é coletivo, é coletivo. Meio didático desvinculado da cultura popular, negativo. Alternativa que contraria a ECA, Estatuto da Criança, como assim? Contraria não. Então a alternativa correta aqui, letra A, atividade que proporciona diálogo e inclusão para os participantes, tá? Então ela não é vista só como uma luta, tá? Ela é muito mais do que isso. Beleza, mais uma. Mesmo esquema, dá aquela pausa lá. Bora lá. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano,
Tá? A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas então fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numeração dos quadrados que deveriam ser pulados. Então hoje as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. A palavra céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto. Então, com base nos fatos históricos, né, como a gente já falou nas aulas anteriores, questão militar e tal, época romana, até nos contextos mais recentes, como eu falei anteriormente no Brasil, né, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou o tipo de uma brincadeira, tá? De onde é que ela surgiu, qual é a história dela, né? Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o caráter competitivo que se assemelha às suas origens, né? Delimitam as regras que se perpetuam com o tempo. Definição antecipada de números de grupos de participantes, objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que praticavam, possibilidade de reinvenção do contexto que era realizada. Então bora lá. Você acha que é um cunho de caráter competitivo que se assemelha às suas origens? Ela realmente faz sentido, mas não, né? A brincadeira ela não tem essa característica competitiva, tá? Os jogos ela tem mais no sentido de incluir, por mais que algumas crianças fazem isso, mas dentro da educação física ela não é vista dessa forma, né? Delimitar regras que perpetuam, não, é menos regra. Definição antecipada também não. Objetivo de aperfeiçoamento físico, não, era uma brincadeira, não é tentar se tornar um atleta. Então aqui a alternativa é possibilidade de reinvenção do contexto, né, que ela é realizada. Então, como o texto próprio aborda, ela tinha um contexto completamente diferente, milhares e milhares de metros comparada à amarelinha de hoje, né? Beleza. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.